Senhor. Nosso muito obrigado por você que participou desse tempo. Deus abençoe você, Marcelo, em nome de Jesus. Todos aqui somos terra fértil, amém, irmãos? Graças a Deus, não é? Então, nós hoje é o último momento, vamos dizer assim, oportunidade de ministrarmos sobre o novo de Deus em minha alma. E é sobre isso que eu gostaria então de estar tratando com cada um de nós, segundo a boa vontade do coração do Pai. Amém? Então você, assim como eu, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. O capítulo 1 do livro de Gênesis. Verso 26. Diz a palavra de Deus para mim e para você. Também disse Deus, Gênesis capítulo 1, verso 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora vá comigo para o capítulo 2, no verso 4. Do mesmo livro de Gênesis. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Amém? Feche os seus olhos por um momento, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Queremos agradecer ao Senhor por podermos ler e meditar na Tua palavra. Queremos aprender mais do Senhor. Queremos beber na fonte genuína, sagrada, verdadeira, que é a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, dia após dia, a prostrar-nos diante da Tua palavra, a reverenciar a Tua palavra, a instruir-nos com a Tua palavra, segundo a boa vontade do Teu coração. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, a alma humana é algo proporcionado por Deus. A palavra de Deus mostra-nos claramente que o Senhor criou o homem a partir do pó da terra. E num dado momento, após criá-lo, diz as Sagradas Escrituras, a sua imagem e semelhança, Deus soprou o fôlego de vida nas narinas daquele ser inerte, daquele ser gerado, criado do pó da terra. E dizem as Sagradas Escrituras que o homem tornou-se alma vivente. O sopro de Deus, segundo as Sagradas Escrituras, ele fala firmemente do Espírito
Agora, ao soprar e transformar aquele ser criado a partir do pó da terra, a palavra nos diz que nós nos transformamos em alma vivente. Há um mistério em tudo isso, inegavelmente, que escapa à mente humana, escapa ao entendimento humano. Mas é importante que eu e você introjetemos isso em nosso coração, em nossa mente e, sobretudo, em nossa alma, para que nós possamos caminhar com o Senhor. Se assim não for, dificilmente nós teremos uma caminhada frutífera. Dificilmente, para plagiar aqui o pastor Elton, a palavra cairá num terreno fértil. Nós precisamos ter essa alma sarada, essa alma resoluta, essa alma disposta a receber mais de Deus. Então essa é a verdade que está colocada nas Sagradas Escrituras. E quando nós refletimos sobre a alma, eu não sei se você estava aqui no dia desta ministração, eu não estava presente, mas recorri ao YouTube e acompanhei a ministração que o pastor Carlos trouxe, onde ele elencou 3 faculdades da alma. A vontade é uma delas, onde estão inseridos na alma do homem o desejo, aquilo que ele almeja, os seus quereres e também os seus prazeres. Mas não é somente a vontade que está na alma do homem, também o intelecto, ele faz parte da alma do homem. E é ali no intelecto que estão todos os pensamentos, todas as funções cognitivas do homem, a capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir, de comparar, tudo aquilo que diz respeito à cognição humana, que é algo muito estudado pelo homem, que é algo que levou o homem a desenvolver a inteligência artificial, faz parte da alma. E por fim, naquilo que o pastor Carlos enumerou, os sentimentos, que são as emoções, que são as sensações, e essas 3 seriam aquilo que eu estou chamando de faculdades da alma. Muito bem. Mas ao consultar as Sagradas Escrituras, nós vamos nos deparar com algo muito interessante. Muito interessante. E algo que nos leva a inferir que a alma humana, ela pode ser dirigida por nós. Você sabia disso? A alma, ela pode ser influenciada, dirigida, trabalhada por você, por mim. As Sagradas Escrituras nos atestam essa verdade. O salmista, ele diz claramente no Salmo 57, no versículo 8, diz: desperta, ó minha alma. Há um comando, há um comando. Há um comando que eu e você podemos dar à nossa alma, no sentido de que desperta. Desperta, ó minha alma. E queridos, tudo isso é importante por quê? Porque modulando a sua alma é que você irá conquistar, é que você irá se preparar para grandes desafios, é que você modulando a sua alma, alicerçado na palavra de Deus, que é a verdade para mim e para você, que nós poderemos trazer transformações na nossa alma. O mesmo salmista, ou no mesmo livro de Salmos, a palavra diz: por que estás abatida, ó minha alma? Então o salmista te ensina
ensina-me a perguntar à sua alma, perscrutar a sua alma. Por que, alma, você está abatida? Por qual motivo? Então essa conversa intimista que você precisa ter com a sua alma, ela é relevante e ela é fundamental para que você muitas vezes possa dar uma guinada na sua vida, possa mudar o curso da sua história, o curso da história que Deus planejou para mim e para você. Este é imutável, porque a palavra de Deus, ela nos assegura que o Senhor escreveu todos os dias da nossa vida. Eles estão escritos, eles estão cravados, mas as emoções, que é um atributo da alma, podem levar-nos a mudar a rota, a sair da programação, a caminhar por terrenos nebulosos, terrenos pantanosos, e nos tirar dos caminhos do Senhor e nos fazer mudar do alvo que o Senhor programou para cada um de nós, que é Cristo Jesus na eternidade. Então, queridos, você precisa chamar a sua alma à realidade. E o salmista, ele diz ainda: bendize, ó minha alma, ao Senhor. A alma humana, ela existe para bendizer ao Senhor. Quando você eleva louvores, tributos, agradecimentos ao Senhor, você está louvando ao Senhor através da motivação da sua alma. Então, ainda que ela seja imaterial, ainda que a sua alma não seja palpável como esta folha de papel, mas você pode trabalhar a essência da sua alma, porque ali estão assestadas a vontade, o intelecto e o sentimento de cada um de nós. Vocês entendem isso, igreja? Entendem a preciosidade disso? É criação de Deus. Quando eu digo da preciosidade, é porque é criação de Deus. Você não é um ser autômato. Você não é um robô. Você não tem inteligência artificial. Você tem inteligência divina. Algo que foi dado a mim e a você pelo Senhor. Não é obra de homens. Não é criação de homens. Aquilo que o homem cria, ele o cria a partir daquilo que Deus lhe concede, daquilo que Deus lhe faculta, daquilo que Deus lhe permite. Mas tudo isso vem do Senhor. Então nós precisamos balizar o entendimento sobre a nossa alma a partir dessas verdades, a partir destas condições que são fundamentais para que nós tenhamos uma alma sarada. Agora, se eu digo para você que nós podemos conformar a nossa alma, conformar significa dar forma, moldar. Nós precisamos fazê-lo e devemos fazê-lo, mas precisamos ter alguns referenciais. Você não pode sair por aí querendo construir algo dentro de si, algo tão sagrado como a alma. Você sabia que Jesus tinha uma alma? Você sabia? Leia quando Jesus estava no Getsêmani. Leia quando ele chamou a João, chamou a Pedro, chamou a Tiago e falou: fiquem comigo, eu vou orar, eu preciso vigiar, eu estou triste, a minha alma está triste de morte. Jesus tinha alma. O Cristo humano, ele tinha alma. Então, queridos, nós precisamos entender isso, porque é algo muito precioso de Deus.
na minha constituição e na sua constituição. Nós somos seres espirituais, recebemos o sopro de Deus sobre o corpo físico, mas nós temos uma alma também, que é onde estão assestadas todas essas coisas. Então, se nós podemos conformar, se nós podemos moldar, se nós podemos dar uma forma à nossa alma, nós precisamos ter referenciais. Certamente, esses referenciais são muitos, mas eu me atrevi a colocar aqui 3 referenciais que eu acho importantes: conhecimento, sabedoria e verdade. São 3 aspectos que, centrados na palavra de Deus, que buscados como fundamento da palavra de Deus, nós iremos moldar, conformar a nossa alma. E entenda, por favor, queridos, se você tiver uma alma sã, uma alma sarada, você vai romper em fé, mas você vai romper. Até para romper em fé, você precisa ter uma alma sarada. Amém? Precisa ter. Se você não tiver uma alma sarada, ela vai te jogar na sarjeta. Ela não vai te possibilitar crescer junto ao Senhor pela fé, pela bondade, pela longanimidade, por todos os frutos do Espírito Santo. Então nós precisamos de ter conhecimento, de ter sabedoria. E olha, sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Sabedoria talvez seja você usar adequadamente o conhecimento que você recebe. Sabedoria quem dá, a mim e a você, quem é? É o Senhor. É o Senhor. Conhecimento você busca no livro, glória a Deus pelos livros. Conhecimento você se instrui através de matérias, reportagens, glória a Deus por isso. Mas a sabedoria, filtrar o que é bom, o que é útil, aí é diferente. Essa sabedoria, ela vem do Altíssimo. Tiago nos diz textualmente, no capítulo 1, no verso 5, você quer sabedoria? Peça ao Senhor. Ele te dá graciosamente. Deus está preocupado com isso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus se preocupa com o meu bem-estar e com o seu bem-estar. Por isso Ele traz para mim e para você sabedoria. Não for assim, nós seríamos seres errantes nessa terra, batendo cabeça para cima e para baixo, sem ter um rumo, sem ter uma direção. Mas não, Deus traz sabedoria a mim e a você. E nós precisamos refletir sobre isso. O conhecimento virá, a sabedoria para que você trabalhe a sua alma, ela virá do Senhor. E essa alma sábia, alicerçada no conhecimento das Sagradas Escrituras, esse conhecimento das Sagradas Escrituras, ele é a origem de tudo. Ele é a base e a fundamentação de tudo, porque é um conhecimento que contém as verdades de Deus. É um conhecimento distinto do conhecimento humano. Só por termos a oportunidade de ao vir aqui, de na sua casa, ali você meditando na palavra, só por termos essa oportunidade, nós cristãos somos privilegiados. Privilegiados, porque sabemos o que contém a palavra. Podemos pegar a Bíblia e meditar e refletir. E isso Deus quer concretizar na minha vida e na sua vida. Vocês estão me acompanhando, queridos? Glória a Deus. Então, eu quero que você vá comigo para Colossenses, por favor. Lá no Novo Testamento, Colossenses capítulo 2.
aqui com o microfone ocupando uma das mãos. Só a outra livre aqui. Eu sei onde está Colossenses, viu, querido? Mas demora um pouquinho mais. Glória a Deus. Colossenses capítulo 2. Leia comigo o verso 2 e o verso 3. Diz assim a palavra de Deus: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, o Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A fonte, Cristo Jesus, está oculto até que eu e você desvendemos a palavra de Deus, através da revelação, a palavra revelada. A palavra revelada é algo que eu e você conhecemos, desde que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Nós conhecemos o Logos de Deus, nós conhecemos então a essência, nós conhecemos a palavra revelada. As coisas estão ocultas para aqueles que não têm o entendimento da palavra, para aqueles a quem Deus ainda não teve a oportunidade de revelar a sua palavra. Mas nós não, queridos, nós não podemos alegar ignorância. Eu e você não podemos alegar ignorância, porque a palavra tem sido revelada a mim e a você cotidianamente. Ela tem trazido ao meu e ao seu coração, a minha e a sua alma cotidianamente. É claro que está implícito nessa reflexão que nós estamos fazendo nessa manhã. Há um desafio de Deus para mim e para você, para que nós possamos começar, se ainda não começamos, a trabalhar a essência da nossa alma. Pelo conhecimento, pela sabedoria. Então nós precisamos avançar sobre isso. Avançar fortemente sobre isso. Provérbios capítulo 2, verso 6. O pessoal da projeção está na revista atualizada, glória a Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Olha que coisa preciosa. O Senhor dá a sabedoria. Da boca do Senhor vem a inteligência, ou seja, Deus nos prepara para entrar em contato com a palavra e entender que há sabedoria naquilo que Deus está falando para mim e para você. Isso é um dos substratos, pastor Elton, para o solo fértil. Esse é um dos substratos para o solo fértil, onde a palavra vai cair e ela vai dar frutos na sabedoria e na inteligência que Deus vai revelando a cada um de nós. Queridos, isso é muito importante para todos nós. Isso é muito forte para todos nós. Então, o fundamento da sabedoria, ele está na palavra de Deus. Há em Provérbios um capítulo totalmente, ou 2 capítulos, pelo menos 2, que estão integralmente relacionados à sabedoria. Então nós precisamos desenvolver esses atributos. Nós precisamos desenvolver essas condições, para que nós possamos claramente depender da sabedoria que vem do Altíssimo. Provérbios capítulo 3, ele fala para nós, textualmente no verso 5, você projeta para mim, Provérbios capítulo 3, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Verso 6, por favor. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Verso 7. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Verso 8. Será isso saúde para o teu corpo
e refrigério para os teus ossos. Queridos, olha como é precioso o que o salmista traz para mim e para você. Quantas vezes nós vamos adquirindo conhecimento e vamos tendo a presunção de que sabemos todas as coisas, que sabemos o que é melhor para nós, que sabemos qual o melhor caminho a seguir, e não colocamos isso na presença de Deus, antes de agir, antes de fazer, antes de implementar. Quantos equívocos nós cometíamos na vida? Pare um dia e pense sobre sua trajetória, sobre a face dessa terra. E conclua quantas coisas equivocadas você já cometeu, porque não conhecíamos a palavra, ou mesmo conhecendo, negligenciamos a palavra, por sermos sábios aos nossos próprios olhos. Isso é muito forte. A palavra de Deus nos adverte quanto a isso. A palavra de Deus, ela traz sobre nós a revelação dessas coisas maravilhosas. E eu fico, assim, maravilhado, quando Deus traz para nós a necessidade de tudo aquilo que nós formos fazer, nós fazermos segundo a sua palavra, porque é ali que está a verdade para mim e para você. João capítulo 17, no verso 17, Jesus conversando com Deus, fala assim: Senhor, todos os homens que o Senhor me deu, que nenhum se perca, que nenhum se perdeu, a não ser o filho da maldição. Mas eu te peço, esses que não se perderam, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. A palavra traz esse ensinamento para nós. Então, a verdade de Cristo, a verdade de Cristo, a verdade que está na palavra. Queridos, não perca tempo, certo? Com tantas coisas que são julgadas aí, esses tempos de redes sociais, a gente fala e cai nessa vala comum das redes sociais, porque isso é algo maligno. É algo maligno. Me veio à mente aqui uma expressão de um professor meu de dermatologia, que ele dava uma aula, e essa frase dele me marcou muito. Vocês, médicos, futuros médicos, precisam ter caráter. Vocês, ele era professor de dermatologia, vocês não podem trazer dentro de vocês uma lepra moral. Então, queridos, nós precisamos pautar a nossa vida pela verdade. Cometemos deslizes? É claro, né? É claro. Porque nós somos limitados. Nós cometemos falhas, erros. Estamos num processo. Quantas vezes você já ouviu falar disso? Mas é a realidade. Nós estamos em um processo, nós estamos em uma caminhada. O nosso alvo é a eternidade com Cristo Jesus, louvando com os anjos ao Senhor. Esse é o projeto de Deus. E a Bíblia nos ensina que no livro de Josué, que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mas a sua alma pode retardar que isso aconteça. A sua alma pode cometer deslizes, atrasando a plenitude de Deus na minha vida e na sua vida. E o tempo vai passando, e nós vamos envelhecendo. O peso da idade vai carcomindo a nossa saúde, a nossa resistência, o nosso fôlego. E muitas vezes, quando nós nos damos conta, já está lá na frente.
já está lá na frente. Então nós precisamos ter atenção a isso. Você não pode guardar esses ensinamentos de Deus só para você. Você tem que pegar esses ensinamentos da palavra e levar para todas as pessoas que estão no seu entorno, que convivem com você. Falar dessa maravilhosa verdade. Falar da necessidade de termos uma alma sarada. Falarmos da necessidade de caminharmos com o Senhor. Porque essa verdade, que é tão preciosa para forjar a nossa alma, é algo que Deus traz para nós, fazendo com que essa verdade leve-nos, não a ter essa lepra moral, mas sermos conformados em nossa alma, segundo a natureza de Cristo. Então, nesse sentido, eu quero que você vá comigo para 1 Coríntios. Vá comigo para 1 Coríntios, no capítulo 2. Estou em Colossenses, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Primeira Coríntios, capítulo 2. Aqui, a partir do verso 6. Léo, se você estiver aqui, se você quiser me ajudar, querido, que o Senhor te recompense. 1 Coríntios capítulo 2, verso 6. Entretanto, diz a palavra de Deus, expomos sabedoria entre os experimentados. Olha o que Paulo começa dizendo. Expomos sabedoria entre os experimentados. Não, diz ele, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Veja que essa palavra, essa expressão, ela coaduna com o que está em Tiago. Disso também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, não, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir?
Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode dizer amém? Nós temos a mente de Cristo. Isso é muito forte, igreja. É para lá que nós temos que caminhar. Ter a mente de Cristo. Algo tudo especial. E Cristo, Ele teve o cuidado, de certa feita, isso está relatado no livro de Mateus, preocupar-se com a minha e com a sua alma. Preocupar-se com a minha e com a sua alma. Projeta para mim, por gentileza, Mateus capítulo 11. E nesse momento eu já estou fechando essa palavra. Pediria à equipe de louvor que viesse até aqui. Mateus capítulo 11, a partir do verso 24. Verso 28, então. Amém. 28. Olha o convite de Jesus. Preste atenção. Ele não precisaria ter se preocupado com isso. Jesus poderia dizer assim no seu íntimo: olha, se a alma foi dada por Deus, algo divino, como é que essa alma vai ficar cansada, sobrecarregada? Como? Se é algo que veio dos céus. Mas Jesus, Ele está acima de todas as coisas. Jesus, Ele sabe o que nós não temos nem ideia. E Ele faz esse convite para mim e para você. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ficar de pé? Aleluia. Vocês vão nos conduzir no louvor, queridos? Preste atenção, irmãos, irmãs. Nós precisamos ter entendimento de tudo aquilo que está inserido na palavra de Deus. Para meditar nessa palavra como fizemos nessa manhã, não foi necessário recorrer a nenhum tratado de filosofia. Nenhum tratado de filosofia. Nada. Exclusivamente e suficientemente recorrer à palavra de Deus. Ela trata de todas as características nossas. Ela fala do poder de Deus. Ela fala da concessão de Deus sobre esse corpo corruptível, através do Espírito que foi soprado. E Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 16, ele fala para mim e para você que este Espírito, com E minúsculo, ele testifica com o Espírito Santo de Deus. Ele testifica. Ele nos faz entrar em sintonia com o Espírito Santo de Deus. E progressivamente, nós vamos tendo uma alma conformada, segundo o caráter de Cristo. E Cristo, Ele lança para mim e para você, essa preocupação maravilhosa. Se você está cansado, se você está sobrecarregado,
Ele vai trazer descanso para a sua alma. Ele vai aliviar a sua alma. Tome o jugo dele, não tome o jugo do mundo. Não fique aí fora entrando em deserção, em querelas, em discussões inúteis, em coisas inúteis. Toma o jugo do Senhor. Leve o fardo, leve. Ele é humilde de coração. Ele é que nos assegura isso. Isso é tudo o que nós precisamos. Então a equipe de louvor preparou uma canção para nós. Vamos louvar ao Senhor. Deixar que a letra dessa canção, eu não sei qual a canção que eles prepararam, mas eu sei que é algo que o Espírito Santo de Deus plantou no coração deles para que eles pudessem ministrar sobre nós. E você vai refletindo sobre isso. E deixa o Espírito Santo, através deste louvor, falar à sua alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Louve ao Senhor, igreja. Vamos lá, louvando ao Senhor. Entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Amém. Senhor, diante da tua palavra, diante daquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, à nossa alma e ao nosso espírito, entregamos a ti, Senhor, tudo aquilo que achávamos que nos pertencia, tudo aquilo que achávamos, Senhor, que era o certo, o correto, o verdadeiro, entregamos junto ao teu altar, para que o Senhor traga a tua verdade sobre a vida de cada um de nós. Leva-nos, Senhor, em paz. Resplandeça a tua face sobre cada um de nós. Ministra aos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre a vida de cada um de nós, fortalecendo-nos, guardando-nos, levando-nos aos caminhos retos do Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Você que recebe, dê um brado de vitória. Agradeça ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. Nós estamos encerrado. Que o Senhor te acompanhe, em nome de Jesus. Amém.